Então, vamos lá, para a nossa aulinha de hoje, rapidinho, facinho. Estamos na apostila número 2. Será que eu coloquei aqui? Número 2, página 134. Vou pegar aqui, página 2, 134. Então, vamos lá. Exercício... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo bonitinho? Bom, então, página 134, exercício número 1. Nós temos duas fórmulas, tá? Basicamente, nós temos a fórmula do Q-macete, que é a energia, é igual a massa vezes C, que é o nosso coeficiente de dilatação, vezes delta teta. A gente está usando delta teta da apostila, eu gosto, vocês vão ver na internet, tem delta T também. É o Q-macete e o Q-molinho, que é igual a M vezes L. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu tenho a substância em um estado só, e para cada estado ela vai ter um coeficiente, né, de dilatação, um coeficiente. Então, ela vai ter um coeficiente... fugiu agora. Um calor específico, desculpa. Ela vai ter um calor específico para cada estado físico, ela vai ter um calor específico. E aí eu uso Q, MC delta T. Quando ela estiver mudando de estado físico, aí eu vou usar o calor latente, eu vou usar o Q-molinho, QML. Ok? Q-molinho e Q-macete. Eu só preciso dessas duas fórmulas e preciso também saibam dos valores, mas aí eu vou dar, tá? Vou colocar para vocês. Ele quer saber, vendo a tabela, vocês viram que eu já apaguei aqui calor de latente, eu não vou precisar para o item A, nem o calor latente de fusão, nem o calor latente de vaporização, não vou precisar do L em nenhum deles, tá? Ele quer saber em que estado físico cada substância, qual é o estado físico de cada substância a 25 graus Celsius ao nível do mar, 1 atm. Então, gente, se o ponto, por exemplo, vou fazer o do oxigênio, se o ponto de ebulição, quer dizer, se ele torna vapor a menos 183 graus Celsius, então, lógico, 25 graus Celsius ele vai estar depois do vapor. Então, a 25 graus Celsius ele vai estar no estado gasoso. Eu usei essa coluna... já sei. Eu usei essa coluna para dizer que aqui é estado gasoso. Tá? Próximo, o álcool etílico. O álcool etílico, o 25 graus Celsius, ele está entre o fusão. Então, para cá, para o seu lado esquerdo seria sólido, para o lado direito líquido e no cantinho aqui vapor, gasoso. Então vamos lá, agora vou colocar um azul. Então nesse ponto aqui, ele vai ser líquido. E no último, se ele tiver aqui, ele vai ser sólido. Beleza? Então vamos lá. O álcool vai estar em estado líquido, a 25 graus Celsius. O chumbo 25 vai ser menor que 327, então ele vai estar em estado sólido, todo mundo sabe disso, mas tudo bem. A água entre 0 e 100, o 25 vai estar aqui, então vai ser líquido. O 25 está no meio, mas tudo bem, né? O ferro vai estar menor, 25 é menor que 1808, então ele vai ser sólido. E o tungstênio também é menor que 8.410, então ele também vai ser sólido. Deu para entender? Então, se eu sei que
no caso do oxigênio, se eu sei que 25 ele é maior que menos 183, então está em gasoso. Se eu tiver aqui é gasoso... Desculpa. Se ele tiver aqui é gasoso, então no nosso caso só temos o oxigênio. E líquido temos o álcool etílico e a água. E sólido temos o chumbo, o ferro e o tungstênio. Maravilha, agora apago tudo. Vamos para o próximo exercício. Vamos? B. Qual é a substância mais difícil de fundir? Então, eu preciso pegar aqui o calor latente de fusão e ver qual é o maior valor. Opa, deixa eu admitir todo mundo aqui. Ué, não foi? Foi. Nossa, tá lento aqui. Não. Pronto, entrou todo mundo. Então, pessoal, é o seguinte. Qual é a substância mais difícil de fundir? É a que tem calor de fusão maior. Qual que é que tem calor de fusão maior aqui? Tungstênio. Calor de fusão. Água? Isso, a água. Muito bom. Então, a substância mais difícil de fundir é a água. O professor, Sim. aceita o guia aí. Hã? Aceita o guia. Aceitou. Valeu, é nóis. Aceitou? Não Pode ir, tem- tamo junto, guia. Não É tem nóis. ninguém aqui, né, esperando, filho. Já tá. Tá, e de vaporizar? Quem que é o maior de vaporização? Quem tem maior calor latente de vaporização? Tungstênio? Não, o ferro tem maior. O ferro é 1520. Confundi com a ebulição. Foi mal. Beleza, sem problema. Então, a substância mais difícil de fundir é a água e de vaporizar é o tungstênio, dessa tabela aqui. Opa, Kailane agora, admitindo. Tranquilo? Próximo. C, vamos para o C. C. Aí, C. Ó, qual é a substância mais fácil de solidificar? Se é solidificação, então eu vou pegar a mesma tabela do calor latente de fusão. Qual é o menor valor para a tabela de latente de fusão? Oxigênio? Yes! Nossa, sabe tudo essa menina. Então, a substância mais fácil de solidificar é o oxigênio. E de liquefazer? É o calor latente de vaporização. Qual que é o mais fácil de liquefazer? Oxigênio também, senhor? Oxigênio. Isso! Que é 51 calorias por grama. Facinho? Então, ó, fusão, ele serve tanto para transformar de sólido para líquido, quanto de líquido para sólido, tá? Só que quando é de sólido para líquido, o calor latente de fusão, ele é positivo, tá? Quando é de líquido para sólido, aí esse valor aqui ele é negativo, tá bom? A mesma coisa vaporização. Vaporização é do líquido para o vapor.
Quando é do líquido para o vapor, ele é positivo. Quando é do vapor para o líquido, ele é negativo. Então, eu tenho que tirar a energia para ele virar líquido. Maravilha! Perdi meu mouse. Achei. Aí paga. C, item C. Isso já fora, velho. Beleza, próximo. Tá atrapalhando. Mas tem um quadradinho aqui, esquisito. Vamos lá. Um estudante em um laboratório localizado na cidade do Rio de Janeiro deseja transformar 1 quilograma de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor a 100. Beleza. Os calores específicos do gelo e água são: do gelo é 0,5 calorias gramas por grau Celsius e da água líquida 1 caloria por grama por grau Celsius. Ó, essa é uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês. Que o C da água líquida é 1 caloria grama por grau Celsius. Antigamente se cobrava muito isso. Hoje em dia eu não sei se ainda cobra, tá? Mas é bom saber. Na dúvida, é 1. Ele quer aquecer, ele quer saber quanto é a energia necessária para aquecer o gelo até o início da fusão. Então, se é gelo, eu vou aquecer só o gelo. Que macete? QMC do gelo, ΔT. A massa é 1 quilo. Ó, presta atenção aqui, ó. Como o C, o calor específico, está em gramas, tá? Então, eu tenho que usar a massa em gramas. Então, 1 quilo, 1000 gramas. O C do gelo é 0,5. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial é menos 20 graus Celsius. Menos 20, 20. 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 1000, 10.000 calorias. Então, para aquecer o gelo de menos 20 para 0, 10.000 calorias. Alguém tem dúvida desse exercício? Tranquilo, professor. Não, Nica, não. Agora ele quer fundir totalmente o gelo. Então, ó, que molinho. O M continua sendo 1000. O L eu vou pegar o latente de fusão. Então, ó, eu vou transformar gelo em água. Eu preciso de 80 calorias por grama. Boto 80 no L ali. 80 vezes 1000, 80 É o mil. T-Series, né? Hã? Sim? Alô? Não era nada não, professor. Ah, então tá. Ó, 80.000 calorias. Putz, gente, tudo quanto é fácil, bico, hein? Agora ele quer aquecer a água até a temperatura de fervura, que é 100 graus Celsius. Que macete. Só que agora é o C da água líquida. Então é 1000 vezes 1, que é da água líquida. A temperatura final é 100 e menos a inicial, que é 0. 100 menos 0, 100. 100 vezes 1000, 100.000 calorias. C, também tranquilo, resolvido. D, ferver totalmente essa água. Então, eu vou usar o calor latente de vaporização. Ó, que molinho. A massa 1000. Nossa, Fê, que idiota, eu. O L, 540. 540 vezes 1000, 540 quilocalorias. Fervi toda a água, transformei ela em vapor. Qual é a etapa mais cara do ponto de vista energético? Ah, aqui estão todos. Qual que é a mais cara? Qual que gastou mais energia? Pergunta para vocês. Ah, professor, maior é o 540 quilocalorias. Que Professor, para transformar. depois você manda o gabarito pra gente no Classroom, por favor? Manda esse PowerPoint. PowerPoint. Beleza.
Eu mando, eu estou gravando a aula, tá? Eu vou botar ela no YouTube e depois passo para vocês também, para aqueles que não puderam assistir. Beleza? Maravilha. Então, vamos lá. O que gastou mais foi transformar a água do estado líquido para o vapor, 540 quilocalorias. E a que foi mais baratinha foi esquentar o gelo de menos 20 para 0 graus Celsius. Exercício number 3. Uma chama de fogo fornece 10.000 calorias por minuto a uma panela que contém 1 kg de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Que legal. Desconsiderando as perdas de energia e sabendo que a panela possui capacidade térmica desprezível, determine a temperatura da água após 1 minuto. 1 minuto de aquecimento, ele fornece 10.000 calorias. Essa 10.000 calorias, a gente já sabia pelo exercício anterior, é o responsável para transformar 1.000 gramas de gelo de menos 20 a 0. Tá? Então, depois de 1 minuto, a temperatura da água vai ser 0 graus Celsius. Do gelo, né? Desculpa. Então, o gelo passa de menos 20 para 0 graus Celsius. Com 8 minutos de aquecimento. Bem, eu só tenho gelo, então eu tenho que fundir o gelo. O calor latente de fusão é 80 vezes 1.000, então dá 80.000 calorias, que são exatamente a energia fornecida pelo fogão em 8 minutos. Tá? Então, olha que interessante, nesses 8 minutos, a temperatura continua 0 graus Celsius. Ela continua 0 graus Celsius, mas o que acontece é que o gelo vai derreter, todo o gelo vai derreter e vai se transformar em água líquida a 0 graus Celsius. A gente sabe disso por causa do exercício anterior, mas tudo bem, né? C. Mais 10 minutos de aquecimento. Com mais 10 minutos, vezes 10.000 calorias, eu vou ter 100.000 calorias, que é exatamente o que eu preciso para a água líquida passar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, a minha água líquida que estava a 0 aquece a 100 graus Celsius. Mais 54 minutos de aquecimento. O que acontece? Olha, calor latente de vaporização. 54 minutos vezes 10.000, 540.000 calorias, que é responsável para transformar os 1.000 gramas de água líquida em 1.000 gramas de água no estado de vapor. Mas ela continua a 100 graus Celsius. Tá? Não há aumento de temperatura nesses últimos 54 minutos. Aí, no item E, ele quer que faça um gráfico. E aí é o gráfico aqui, né? Ó, primeiro minuto, o que aconteceu? Eu aqueci, calor sensível, né? QMC delta T. Depois de 1 minuto, o gelo vai se transformar em água líquida nos próximos 8 minutos. Tá? Então, calor latente, QML. Depois, a água vai aquecer até 100 graus Celsius nos próximos 10 minutos. Tá? Então, QMC delta T, calor sensível. E, por último, nos últimos 54 minutos, então de 19 a 73, que é da 54, minha água líquida, que está a 100 graus, ela vai se transformar em vapor a 100 graus. Então, aqui é calor latente. Gente, guarda essa fórmula, guarda esse gráfico aqui, ó, essa imagem desse gráfico. Eles caem em vestibular pra caramba. Porque esse daqui é da água. Mas eu posso ter para todas as substâncias, tá? De sólido, ó, o sólido
está aquecendo até a temperatura de fusão. Depois do sólido, ele vai se transformando em líquido. Aí o líquido aquece até a temperatura de vaporização, tá? E depois o líquido vai se transformar em vapor, tá? Se eu pudesse colocar uma reta aqui, como é que vai acontecer? Se eu pudesse aquecer esse vapor, como é que esse gráfico ficaria? Opa, volta. Nossa, acabou, gente. Como é que esse gráfico ficaria? Então, eu teria aqui... Deixa eu colocar verdinho também. Eu teria aqui, ó, acendendo também. O vapor ele vai aquecer indefinidamente enquanto eu fornecer energia para ele. Tá? Esse gráfico aqui é importante. Pessoal, muito tranquilo, hein? Tanto é que acabou a nossa aula. Beleza? Agradeço a todos vocês. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.